Maurício Mococa, eu vou fazer mais uma transmissão ao vivo. Hoje quarta-feira, já 20 horas e 12 minutos. Nós vamos testar aqui o som, ver se o som tá saindo legal. Vamos ajeitar aqui só. Mas tá tudo ok. Vamos fazer a apresentação agora das variônicas. E essa é a variônica número 2. O pessoal já conhece ela, mas o pessoal que entrar na live que não conhecer, essa é a número 2. Ela é toda de latão, todo metal amarelo. Você pode trabalhar com comando de voz, pode trabalhar também aí com testemunho na câmera. Que tem a parte da empunhadeira, você tira o tampão dela. E pode colocar diamante ou pode colocar ouro nas duas câmeras. E trabalhar com testemunho. Ou você pode trabalhar com comando de voz, comandar ela que você quer caçar. Aí o pessoal que tiver interesse aí, a descrição vai estar embaixo do vídeo. Ô João Marco, boa noite, bem-vindo à live. Então aí o pessoal que tiver interesse, a descrição fica embaixo do vídeo. Certo, um lugarzinho pra... Ô Wilson Mendes, bem-vindo à live, boa noite. Esse aqui é o pêndulo, tem 60 centímetros de corrente. Você pode trabalhar com ele em pé ou pode trabalhar com ele também em cima da mesa. Você encolhe a corrente dele, coloca na palma da mão e deixa 10 centímetros de corrente e trabalha com ele na posição que eu tô com ele aqui, ó. E você pode trabalhar o gráfico, pode trabalhar testemunho, foto no celular, essas coisas aí. Então ele é muito importante também, tanto ele como as variônicas. Lembrar o pessoal aí que entrar na live, dá o like aí pra nós, pra ajudar nós. Aí o pessoal que tiver interesse aí, tanto nas variônicas como no pêndulo aí, a descrição fica embaixo do vídeo. Assim que eu termino a live, eu coloco já o contato lá. Porque o like para nós ele é importante, porque se nós não temos like, por exemplo, o YouTube não manda esse vídeo depois para frente, ele fica parado. Então ele é importante, muito importante para nós. Aí o João Marco, o se tiver alguma pergunta aí, pode mandar aí para nós. Lembrando também que nós ia ter uma live ontem lá no canalzinho e não teve como. Tive que dar uma saída, não teve como fazer essa live lá ontem. É verdade, João Marco. Muito tem feito elas mesmo. Elas são caprichadas, são bem feitinhas. Outro, o material é somente um material. Ela não tem outro tipo de material a não ser o latão amarelo, que é o metal amarelo.
Então a vantagem, ela tem umas vantagens muito grandes para trabalhar com elas, justamente porque ela só tem um tipo de material. Então elas fica fácil para trabalhar com a energia da pessoa. Então fica fácil você comandar ela para aquilo que você quer que elas façam. E que as variônicas também é pergunta. Ela é que nem a nossa life aqui. Tudo é pergunta. Por exemplo, se você vê um lugar lá, um tal, variônica, aquele lugar lá tem diamante. Se tiver, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Quer dizer que você tem que sempre estar fazendo pergunta para ela te dar alguma resposta, cruzando ou não cruzando. E também te dando direção. Ela te dá a direção para você andar. Ela vira para o lado que você tem que andar. Agora, se ela não virar para lado nenhum, porque ela quer que você vá reto, quer que você anda reto. O João Marco, não é que o latão, ele é melhor do que o cobre. O problema do cobre é que ele tem uma energia alta. E, e dependendo da pessoa que vai trabalhar com as variônicas, que tem energia baixa, o cobre cobre a dele, aí não dá certo. Mas o cobre ele é muito bom para achar água, essas coisinhas aí, mas para outras partes ele já não é bom. E já o latão não, o latão ele tem uma energia baixa, e você melhora ele um pouquinho, aí pouca coisa que você melhora nele, ele consegue trabalhar bem. Aí mesmo que a pessoa tenha um pouco a energia baixa, consegue trabalhar com ela. Tem uns caras aí pra fora aí na América do Sul aí que eles andam fazendo umas coisas. Mas agora uma coisa é certa, meu Marco. Esses caras, tudo que eles começaram lá pra fora, tanto faz na América do Sul, os países árabes, os europeus, tudo começaram a fazer depois que eu comecei aqui. Ninguém deles tem nada. Você pode vasculhar tudo que você não acha nada antes que eu comecei. Então todos eles começaram a ver meus vídeos e começou a fazer umas coisas. Mas só faz umas coisas. Eles não têm ainda um conhecimento muito bom. Agora eles podem chegar lá, né? Pode ser que eles com o tempo eles chegam aí no conhecimento bom. Porque na verdade as varas elas não são iônicas. As varas iônicas elas é diferente. Por exemplo, uma vara só que você fizer, ela é uma vareta para você procurar alguma coisa. Algumas coisas, não é todas as coisas. E o que esse pessoal tem feito para fora aí, eles estão se batendo muito em certas coisas. Eles estão fazendo o par de varas, só que eles estão colocando um monte de energia nas varas. E então elas não ficam boas, elas comandam, dá comando para algumas coisas, mas elas não ficam 100%. Agora, a partir da hora que eles começar a fazer elas mesmo, com material escolhido, material mesmo caprichado, aí elas vai ficar boa. Mas depois que eu comecei mais ou menos 3 anos atrás, depois pra cá é que surgiu alguém aí, todo mundo mostrando umas coisas.
Mas tá certo, cada um tem que tentar fazer alguma coisa. É que nem aqui no Brasil, o cara já tentou fazer igual as minhas e não conseguiu fazer. Porque às vezes as pessoas pensam, mas é lá, parzinho de vara desse aí e tal. Ah, isso aí é coisa toda de fazer. Isso aí eu arrumo uns pedaços de latão aí e faço. Aí que o cara engana. Aí que ele se engana. Mas todo mundo tem o direito de tentar, né? Todo mundo tem o direito de tentar fazer. Às vezes uma hora acerta. E também tem um detalhe, né? Se alguém aí pra fora ou aqui no Brasil acertar, fazer, não há problema nenhum também. Se ele for comercializar, não tem problema nenhum também. Porque essas que eu faço, tá nos casos de eu parar agora no fim do ano. Então vamos dizer o seguinte, que se tiver alguém que começar a fazer, depois fazer comércio para vender, também não vai haver problema não. Porque às vezes a questão não é o cara fazer a... Por exemplo, o cara, vamos supor, ele tem um torno, ele tem como fabricar ela, ele fabrica. Agora, se ele for vender elas, ele tem que ter conhecimento. Ele tem que ter conhecimento, porque senão vai acontecer igual muitos que vendem aí umas coisas aí. Simplesmente vai vender, não vai saber ensinar nada, não vai saber explicar nada, o cara vai comprar e vai ficar sem aprender nada. Então o problema delas não é tanto você fazer elas também. Porque cada uma dessas que viaja, eu tenho um compromisso com a pessoa de ensinar ele a trabalhar com ela. Então a diferença é essa. E também o material da variônica. Essas minhas, ele é feito com material melhorado. Esse metal que é feito, essas empunhadeiras, você não acha em mercado nenhum do mundo para comprar. O metal você acha, metal comum você acha no ferro velho, acha em um monte de lugar. Que nem eu mesmo tenho comprado metal velho, no ferro velho, fui para fundir. Faço a fundição dele e faço ela. Agora, isso as empunhadeiras, as varetas não, as varetas você acha no mercado. Mas as empunhadeiras você não consegue fazer. Por quê? Porque as empunhadeiras que recebem a energia, é ela que transmite. Agora, então aí, mundo afora aí, esses coitados aí da América do Sul aí, vê lá, está muito atrasado ainda, eles não sabem nem o que está fazendo ainda. É como se diz, eles ainda estão para trás de mim uns 30, 40 anos. O que está mais adiantado um pouquinho é os árabes. Mas mesmo assim eles não têm o conhecimento para fundir a empunhadeira e o que que vai no meio desse material. Eles não têm o conhecimento e eu também não posso. Então a coisa é sempre assim. R.A. bem-vindo à live, boa noite. As varas iluminadas, elas ficou muito tempo sumida. Muito, muito tempo. Agora, para as pessoas pensar o seguinte, se fosse tão fácil, tão simples, tava cheia delas, tinha no Mercado Livre aí para encher caminhão. Não tem. Você pode entrar no Mercado Livre que não tem para encher caminhão. Mas nem carrinhola. E você pode procurar aí para China, para qualquer lugar que você não vai achar também. Por quê? Porque
As varas iluminadas ficou muitos anos, ela ficou por mais de 1000 anos sumida. Porque a questão dela não é você pegar o material e fazer uma dela. Você, para fazer ela, você tem que ter conhecimento, mas muito conhecimento. E esse conhecimento que é o problema para a pessoa adquirir ele, que não é fácil. Às vezes a pessoa já teve gente já que fizeram comentário, falou, não, São Maurício, eu já falei em vários vídeos, vários lugares. Ah, o São Maurício lá fala isso aí porque ele não quer concorrente, ele não quer que ninguém faça essas variônicas aí. É, que é ele, só ele quer fazer. Não, eu para mim não tem problema nenhum. É que nem, por exemplo, as pessoas começar a fazer e às vezes até adquirir conhecimento, igual eu adquiri conhecimento, eu fico até contente, porque eu estou nos casos de parar logo. Se eu parar, pode ser que tenha alguém aí pela frente que faça. Agora, eu digo que pode ser, não garanto que vai ter, né? Agora, passar o conhecimento para que faz, que a maneira que é feita a parte da empunhadeira, isso aí eu não passo, mas nem para brasileiro, nem para americano, nem para ninguém. Isso aí, né? Eu não tenho como passar isso aí de jeito nenhum. Isso aí, se eu morrer amanhã, morre junto comigo. E daí, quem descobrir esse conhecimento é que vai fazer. Por exemplo, não é o cara ir lá comprar um material qualquer e fazer um par de lá e sair falando que é um par de vara iluminada. Não é bem assim. Então tem muita diferença uma coisa da outra. Agora, se mais para frente a pessoa adquirir esse conhecimento e fabricar as varas iluminadas, ou até melhorar, fazer até melhor, quem sabe, pode até fazer melhor, depende. Aí sim, aí tá correto. Agora tem muitos uns caras aí desses países aí, por exemplo, principalmente da América aqui do Sul. É, tem uns pargueiros lá que faz uma coiseira lá, uma negoceira lá, tudo esquisita. É, os caras não sabem nem segurar as variônicas direito, não sabem a posição que tem que estar, não sabem quantos centímetros uma mão da outra. É, os caras, as variônicas deles desgovernam tudo, porque não tem balanceamento. Então é tudo coisa que você fica analisando as coisas dele e pensando, fala, não tem, é um negócio caseiro, é um negócio muito simples. Então não tem como. Agora, é a mesma coisa eu pegar esse pêndulo aqui, ó, e eu vou caçar ouro com ele. O cara pega um pêndulo de cristal e vai junto comigo caçar ouro. Tudo que eu quero eliminar para caçar ouro é eliminar o quartzo. E o cara pega um quartzo para caçar ouro, igual eu já vi em certas coisas aí. Então não tem como. Você vê que o pessoal não tem um pingo de conhecimento de nada, nada. Simplesmente eles veem lá alguém fazendo alguma coisa com um pêndulo daquele e falam, não, eu vou comprar que dá certo. Então eles não têm conhecimento. É uma coisa, esse pêndulo, por exemplo, ele tem a ponta dele é um material sólido. E é o mesmo material que é fundido, que é feito para fundição das empunhadeiras. Ele é o mesmo material. Por quê? Porque esse pêndulo ele recebe comando. Por exemplo, eu estou lá no meio do passo lá e eu quero que ele me dê a direção da onde tem um veio de ouro, ou tem alguma coisa de ouro enterrado. Eu comando com ele. Eu falo com ele em pensamento, eu falo em voz alta e ele tem que ele vai me dar a direção. Ele vai mostrar para mim para onde é que eu vou andar.
Agora, como é que eu vou pegar um pêndulo feito de pedra aí, ou feito de pau aí, feito de ponta de... Né, eles põem ponta de chumbo lá, diz que o chumbo atrai o ouro. Ah, conversa, é tudo farta de... É farta de estudo, farta de sabedoria. Então, o pêndulo é o seguinte, ele tem que ser esse material, ele tem que trabalhar junto com a tua energia, e junto com a energia dele, e você tem que saber qual é a energia que ele tem. Se você não souber qual que é a energia de um pêndulo, como é que você vai trabalhar com ele? Por exemplo, eu tenho esse aqui, ele é balanceado com 90 gramas, para trabalhar tanto no campo como na mesa. Se eu faço ele com 150 gramas, eu não trabalhava com ele na mesa. Ele não consegue resposta exata. Se eu faço ele com mais de, 100, de 95 gramas, 100 gramas, também já não ia dar certo em alguma coisa. Por exemplo, se eu pego aqui em cima, no lugar dessa argola aqui, eu ponho uma argola de aço, quer dizer, eu já estraguei o pêndulo inteiro. Simplesmente porque eu pus uma argola de aço aqui em cima. Eu estrago o pêndulo inteirinho. Esse pêndulo já não fica prestando mais. Então a questão é essa, é o cara para fazer, ele tem que ter conhecimento. Sem conhecimento ele não faz essas coisas. E não adianta ele tentar, que ele vai estragar material, ele vai passar raiva. Outra coisa, o material que se faça já é complicado, porque o material tem que ser bom. Uma outra coisa é o cara adquirir conhecimento com esse material. É, por exemplo, ele chegar com um par de variônica, ele saber o que ele deu o comando para ouro. Ouro, tem ouro de várias espécies. Tem ouro em pó, ouro em pepita, ouro grudado em quartzo, pode, aquele pozinho fininho de ouro, que é o tarco. Tem ouro 10 que já é derretido, já misturado com um monte de coiseira. Tem ouro 12, ouro 16, ouro 18, ouro 17, ouro 7, 17,5, ouro 20, 19, 22, 24. Agora, se o cara não tiver um treinamento com as variônicas para ele chegar em cima da onde ele achou ouro e saber que tipo de ouro que está lá, ele também não faz muita coisa, porque ele fala, eu achei, mas eu não sei nem o que está aí. E ele tem que ter conhecimento com as variônicas para saber o que está ali naquele lugar. Ó, não, eu achei aqui, mas é ouro em pó. Esse ouro em pó ele começa aí com uma profundidade de 8 metros. Ele dá um veio, mede a largura, quanto de largura tem, quanto tem de comprimento esse pó de ouro ali naquela terra. Agora, tem que ter conhecimento. Não é só o cara falar, eu comprei um par de variônica e agora eu vou caçar ouro. Não é só isso. E é por isso que quem vende tem que explicar muito bem explicado para quem adquire, porque ele está adquirindo uma coisa que ele precisa treinar com ela. Ele precisa treinar e treinar bastante. Se ele quiser ser um profissional com elas ou com um pêndulo, ele precisa treinar muito. Agora eu, desse tempo para cá que eu tenho feito elas, ô Sadão, agora que eu vi que o senhor entrou na live, boa noite. Boa noite, o R acho que eu já tinha visto, mas boa noite. O... Então a pessoa precisa treinar muito com ela. Porque o conhecimento com as variônicas é tudo. Depois que você treinar com elas, e você aprender mesmo com elas, e você ser um cara profissional com elas, ela te ajuda na tua vida no que você quiser. É área financeira, é área amorosa, é coisa roubada, é coisa sumido, gente ignorante, gente que está desejando teu mal. Tudo isso você resolve azeite quase tudo com ela. É portanto que nem eu falo, a pessoa depois que ele chega a um certo ponto. Por quê? Porque ela não é para caçar ouro e diamante, não. Ela é para um milhão de coisas. E nem eu tenho falado pro pessoal, caçar ouro, caçar diamante com variônica é o de menos para elas, caçar água, isso é o de menos. Elas fazem coisa muito mais importante do que isso. Só que as pessoas que quando não têm conhecimento,
Eles ficam naquele pensamento, eu quero pra achar ouro, eu quero pra achar ouro, eu quero pra achar ouro que eu quero ficar rico, eu quero pra achar ouro que eu quero ficar rico. Aí ele pega o par de variônica na mão, sai com ela na mão, variônica, acha o ouro pra mim, eu quero ficar rico, acha o ouro pra mim, eu quero ficar rico. Quer dizer, ele não tem uma mentalidade que não é só ouro e diamante que deixa a pessoa rica. Tem milhões de coisas que deixam uma pessoa rica. Só que precisa abrir os caminhos para isso. Agora, você está lá numa região, tem ouro. Você quer saber qual a fundura, o lugar que tem esse ouro, o lugar que tem esse diamante. Claro que você vai usar as variônicas. Elas são para isso também. Agora, sumiu lá uma reis tua, é claro que você vai usar as variônicas para achar para que rumo que a tua reis foi. Ou você acha que você só vai usar para o ouro, porque para reis você não pode usar. Então é umas coisas que você tem que ir falando, porque você vai falando e as pessoas vão ouvindo. Mas caramba, eu comprei para ouro, mas isso aí vai servir para mim para mais coisa. Então RA, a pessoa que tem conhecimento da magia ou sabe trabalhar bem com as variônicas, as portas se abrem. As portas se abrem. Elas se abrem de tal maneira que tudo que você fizer a partir dali transforma, vira dinheiro, vai virando dinheiro. Você planeja uma coisa e aquilo quando está bem planejado, você tem uma resposta que aquilo dá certo, vai dar certo, você já sabe que vai dar certo, você sabe até quanto que é que você vai faturar com aquilo lá. É que nem as variônicas. Veja bem, vamos agora falar umas certas coisas. Eu fabrico essas variônicas. Olha, aqui, tá aqui, ó. Olha. Simples, né? Simplesinha. Toda amarelinha. Você dá uma polidinha nela, fica parecendo que é toda de ouro. Simples, né? Só que essas coisinhas simples aqui, ó, já foi vendida mais de R$ 1 milhão. Isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Já foi vendida mais de R$ 1 milhão. De se eu parar no fim do ano, vai ultrapassar 1,5 milhão. Agora, você acha que 1,5 milhão deixa alguém milionário? Aí é que fica a pergunta pra vocês. Esse daqui, ó, eu comecei agora há pouco tempo. Já vou bater a casa dos 80. Já vendeu 40 mil dele. 40 mil bruto. Agora, vocês acham que se eu continuar fabricando ele por mais uns 5 anos, eu garanto para vocês que eu faço mais de 1 milhão nele. Só que eu pretendo parar no fim do ano. E eu estou pensando que eu devo parar e talvez não fabrico as variônicas, talvez não fabrico o pêndulo, quer dizer que eu não fabrico nenhum deles. E eu tô com muitas coisas, tá muito corrido. Então pode ser que a partir de janeiro não vai ter mais um par de variônica para comprar. É simples. Quem tem um par de variônica aí que comprou aí por R$ 1.000, 1.200, é o preço que nós vendemos direto pelo canal, ele vai poder vender elas por 2 mil, 3 mil, porque não vai achar mais para comprar. Não vai ter mais para comprar minha. E quem quiser um par de variônica, ele vai ter que comprar de quem tem. Essa é a questão.
Agora, o conhecimento para fazer essas empunhadeiras, eu não tenho como passar. Talvez mais tarde, se eu tiver como passar, talvez eu passe para alguém, sei lá. Talvez para um filho, talvez para um parente, ou talvez para uma outra pessoa também, porque de repente parente e filho também não vai querer também fazer também. Então, tudo vai depender de umas certas coisas ainda pela frente. Agora, o que eu sempre falo pro pessoal, é só pesquisar, ué, dá uma pesquisada, procura pelas varas iluminadas. Vocês verem, vocês não vão achar nada aí a partir de 3 anos para trás. E tudo que tem daí para frente, quem aprendeu alguma coisinha, aprendeu comigo no meu canal e aprendeu vendo meus vídeos. E eu fico contente, porque pelo menos a pessoa viu lá, foi curioso, tá tentando fazer, tá tentando fazer alguma. Às vezes ele consegue fazer uns melhoramentos. Para mim eu fico contente. E se ele fizer para vender também, tomara que ele faça algo bom também, venda também. Então é muito bom. Agora que nem o Joaquim, bem-vindo à live, boa noite. Agora que nem o RA perguntou, por exemplo, a magia para ajudar na área financeira. Quando você usa magia na área financeira, você está usando o lado negro. Essa é a verdade. Por isso que eu não tenho quase feito vídeo ensinando muitas coisas sobre isso aí, porque é uma que eu não posso fazer, porque eu não trabalho com lado negro e não gosto do lado negro. Então é. Mas se a pessoa tem uma boa energia, tem uma energia arte e trabalha no lado do lado negro, não vai tirar muitas vantagens nessa área. Só que depois no fim ele vai pagar também por isso, né? E sendo que não tem precisão, às vezes, você fazer coisa errada para conseguir algumas coisas financeiras. Basta você fazer as coisas certas e conseguir ajudar as coisas financeiras do lado certo, do lado que pode. Porque tudo que você vai fazer tem os dois lados, tem o lado bom e o lado ruim. Agora, se você usa magia para fazer coisa errada, você pode ter certeza que você vai pagar. Você vai desencarnar, você vai pagar. E outra coisa, às vezes você paga bem antes, porque vai que um mago branco também te caça você também. Então há certas coisas que é que nem eu tenho dito em muitos vídeos, há muitas coisas que a gente não pode falar por aqui. Não tem como falar. Isso não tem como. Agora, é por isso que muita gente às vezes não ensina muitas coisas pelo canal, porque é muito limitado. Você fica muito limitado às coisas que você pode falar, ou que você pode ensinar, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. É, são tudo limitado. Não é você querer fazer e fazer, não é por aí. É por isso que quem tem conhecimento arte da magia não sai por aí batendo boca. Ô, fulano, eu sei, ô, fulano, eu também, ô, fulano, eu sei. O cara não sai falando isso. Às vezes você conhece o cara há 20 anos e ele trabalha com arte da magia e você nem fica sabendo. Você não tem nem conhecimento. Às vezes você mora de lado com o cara e você não tem conhecimento que faz isso. O cara não fala. O cara que trabalha com arte da magia, ele não fala pra ninguém. Mas nem pra filho, nem pra mulher. É ele.
Existe certa seita por aí que filho e mulher não entra. Eu não preciso nem falar o nome para vocês, que vocês já sabem do nome, né? Por quê? Porque lá eles trabalham com a arte da magia. Então, mulher e filho não entra. Agora, se fosse para mulher e filho ficar sabendo, mulher e filho ia junto com eles lá. Lá não. Vai não. Vai e eles não ficam sabendo de nada, nem mulher nem filho. Então, é por isso que as coisas é limitadas. Às vezes, por exemplo, às vezes fazer uma pequena coisa aqui, uma coisinha de nada. Ixi, eu preciso meditar, concentrar, ver se eu vou ter permissão para isso. Porque senão também eu não tenho permissão. Então as coisas não é também que você aprende certas coisas e você vai fazendo as coisas que te dá na cabeça. Não. Você trabalha com a energia do Criador. E quando você trabalha com ela, não é fazer as coisas de qualquer jeito. As coisas têm que ser pensadas, têm que ser meditadas. Você tem que ver qual o lado bom e qual o lado ruim. Porque se o lado ruim pender mais, você não pode fazer. Se o lado bom ficar um pouquinho melhor, então você pode dar um começo. É um começo, você não pode aprofundar também. Então você dá um pequeno começo, é que nem, por exemplo, a parte de levitação. Eu não posso fazer ela inteira. Não posso, eu não tenho ordem, eu não tenho permissão para isso. Agora, mas daí umas duas, três etapas eu tenho. Então vai depender do pessoal. O pessoal que for querer começar. Agora, depois daí para frente, a pessoa ele consegue muito mais longe sozinha. Ele não precisa mais de aprender mais nada. O cara começou a meditar, começou a aprender a levitar, começou a fazer umas certas coisinhas. Rapaz, o resto ele mesmo vai pensando e ele já vai meditando e as coisas vão acontecendo. Vai acontecendo que assusta até ele mesmo. Ele fala, vixe, mas será? Então é só um empurrãozinho que você dá. Fala, meu filho, faça isso, começa aí. Aí você dá uma começada ali a tecer para ele, fala, é assim, vai quebrando cabeça aí que você vai. E é isso que a gente faz. E outra, não vou demonstrar levitando o corpo, não vou demonstrar aí passando por riba de água, não vou mostrar andando em cima de fogo, não vou, não tem precisão para isso. Agora, tem algumas pessoas que demonstram, porque são lado negro. Eles fazem demonstração do lado negro. Só que eles sabem que estão fazendo errado, né? Mas eles fazem. Ô Joaquim, obrigado aí pelo elogio. Não é, Joaquim, às vezes a gente tem que falar mesmo, a gente tem que falar a verdade, porque não adianta você, por exemplo, ficar falando uma coisa aqui, uma coisa ali, e outra itapeando as pessoas, não adianta. Então a gente tem que falar a verdade, por exemplo, sobre magia, sobre as variônicas, você tem que falar mesmo a verdade. Não adianta, por exemplo, eu falar, não, que as variônicas tal, que as variônicas aquilo, só para poder vender elas, não. As variônicas é uma ferramenta, se a pessoa não praticar bem com ela, ele nunca vai ser bom nela. Esse é o fato. O pêndulo é a mesma coisa, a magia é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Se você for um servente pedreiro, se você não praticar mesmo para ser um bom servente pedreiro, você nunca vai ser um bom servente. Agora, se você não é um bom servente, como é que você vai ser um bom pedreiro? Não vai ser também. Então, tudo que você vai fazer na vida, você tem que sempre estar melhorando, sempre procurar melhor, sempre melhorando, sempre aperfeiçoando. É a mesma coisa o pedreiro, se no começo você faz umas paredes meia torta,
É logo daí mais um mês, 2 meses, eu já tô fazendo umas paredes mais reto, de repente já tá tudo alinhadinho, tudo aprumadinho. A pessoa chega, olha, tá um serviço bonito, não tá aquele serviço tudo torto, tudo rebocado de massa. Não, a magia, as variônicas, é tudo a mesma coisa. No começo você vai dar aquelas apanhadas, aquelas deslizadas pra cá, pra lá, mas quando vê que não, você tá alinhando, você tá alinhado. A hora que você olha, você mesmo admira, fala, bicho, olha, meu serviço tá ficando bonito. As pessoas que olham falam, ó, teu serviço tá bom, tá bonito. E você vai procurar cada vez melhorar mais. Por quê? Porque as pessoas estão te animando, você também. Eu só dou boa noite. Então agora nós vamos às perguntas aí, o pessoal fazer umas boas perguntas. Nós já falamos bastante, agora vamos ouvir umas perguntas aí. Vamos ver umas perguntas, vamos trabalhar umas perguntas. Nós já estamos ultrapassando aí os 40 minutos já da live. Vou tomar uma aguinha aqui, até que vocês pensam aí em alguma pergunta. Agora eu falando aí uma coisa pra vocês. Teve uma pessoa que ligou pra mim. Ele falou, olha, seu Maurício, depois que eu tô fazendo umas coisas que eu aprendi com o senhor, eu levantar cedo, eu vou no banheiro e eu agradeço ao Criador pela noite abençoada que ele me deu e também para ele me dar um dia abençoado também. Em menos de um mês a minha vida começou a mudar. Agora, será por quê que a vida dele começou a mudar? Porque antes ele não fazia era nada. Do jeito que ele levantava, ele deitava e xingava o dia inteiro. Quer dizer, que era só coisa ruim na vida dele. E a energia dele dava forma para aquelas coisas ruins que ele pedia. Agora depois não, depois que ele começou a abençoar a noite dele, começou a pedir os perdão dos pecados que ele cometeu à noite dormindo, e a hora de dormir, pedir perdão dos pecados na hora que ele cometeu durante o dia, mesmo que ele cometeu um monte de pecado durante o dia. Chegou na hora de dormir, ele pediu perdão e está perdoado de tudo. E no outro dia a mesma coisa, ele levantou, pediu perdão do que ele cometeu os pecados dormindo, ele está perdoado de tudo. Não tem nada tomando forma de nada. Ali acabou aquilo ali. Ali, se ele quer alguma coisa durante o dia, que a energia dele começa a dar forma para ele, ter um emprego melhor, alguma coisa melhor, aquilo vai começar a dar forma ali. Mas aquelas formas ruins não tem nada mais, não tem nada a ver, não tem oi gordo que gruda nele, não tem nada. As coisas dele começam a prosperar. E é as coisas simples, gente, muito simples de fazer. Não implica com religião nenhuma. Você pode ter qualquer religião que isso aí não implica. Porque qualquer religião ensina as pessoas a pedir perdão dos pecados. Qualquer religião ensina o cara a pedir ao Criador que seja um dia abençoado para ele, a família dele. Então isso aí não implica com religião nenhuma. Então é umas coisas muito simples que muda a vida da pessoa. Muda e muda muito.
E outra coisa também que eu tenho que sempre falar pro pessoal, pessoal, lê. Sobrou lá uns 10 minutos na tarde, na noite. Pega um livro lá, lê umas 2, 3 páginas lá, depois vai dormir. Depois que você fez suas orações ali, antes de você dormir, você vai meditando naquilo que você leu. Às vezes você está meditando ali, você acaba dormindo meditando. Lê. Porque lê, a pessoa fica informada das coisas. Ele começa a pegar conhecimento. Então é muito importante a pessoa estar sempre lendo um pouquinho, algum livro importante, alguma coisa que ele acha que é importante para ele. Então sempre é bom a pessoa estar lendo. Agora, se não tiver livro, lê o jornal mesmo. Pode ser um jornal mesmo, lê alguma notícia lá, alguma coisa. Mas lê. Porque ele vai enriquecendo de conhecimento. Bom, pessoal, eu estou aguardando aí as perguntas, não chegou nenhuma. Tá chegando a hora de nós encerrar. Ô, Vânia, não é questão de você pedir licença. Porque, por exemplo, se você está atrás de um tesouro, se quem enterrou aquele tesouro quiser que você tire o tesouro, você vai tirar. Você pedindo licença ou não, você vai tirar. Agora, se aquele tesouro tiver um guardião, você não vai tirar. Você pode implorar de joelho lá que você não vai tirar ele. É simples. Muito simples. Por quê? Porque ele foi pago para vigiar aquele tesouro e você não vai conseguir tirar ele de lá para você tirar o tesouro de lá. É mais fácil ele tirar você do caminho dele do que você tirar ele do seu caminho. A não ser que você seja um bom mágico, um bom mago, e você tiver muita experiência e muito conhecimento, aí pode até ser que você tira ele de lá. Mas quem tem esses conhecimentos não vai atrás de tesouro, não vai atrás de coisa enterrada, não. Eu mesmo não vou atrás de nada enterrado. Tá enterrado, deixa lá. Porque as pessoas que vai atrás de tesouro, coisa enterrada, é o seguinte, ele tem que ir preparado para duas coisas. Quer dizer, três, né? Primeiro, achar. Segundo, se ele vai tirar. Terceiro, que ele pode não tirar. Ele pode ser impedido de tirar. Então, é melhor você caçar um ourinho, uma coisa. Porque às vezes você está caçando aí um veio de ouro, você acaba batendo aí em alguma coisa enterrada. Aí, se você bater, cavou, tirou, acabou, velho. Não tem problema nenhum. E é o que acontece muito com caçador aí que caça. Eles batem, às vezes, aquela energia que tá lá quer realmente desapregar daquilo lá. Porque às vezes ela tá apegada ali, ela tá ali porque ninguém tirou aquilo de lá. Então ela, a partir da hora que alguém desenterra, ela tá livre. Não é.
É uma coisa que essas pessoas que desenterram essas coisas, é muito pouquinho deles que tem esse tipo de conhecimento, porque a maioria não tem esse tipo de conhecimento. Agora, quando tem um guardião olhando, meu amigo, você não tira. Isso aí você pode, uma hora, tentar tirar um, você vai ver a experiência ruim que você vai ter. Por quê? Porque aquele guardião não vai deixar você tirar. Vai devagar com você. Mas da segunda e a terceira, quarta vez em diante, ele já. Da terceira vez em diante, ele já vai para acabar com você de vez. Ele já vai para arrancar tua energia do corpo rapidinho. Então ele já vai para matar mesmo. Aí essa é a verdade. Ali ele vai mandar a cobra te picar, um enxame de abelha juntar, não sei te matar, você picado de abelha. Ele vai achar teu corpo lá e falar, o enxame de abelha matou ele. Nossa, a cobra picou ele em 5, 6 lugares. Não teve nem chance de levantar do lugar. E vai saber por quê, né? Mas lá o médico vai falar só isso. Ah, a cobra picou ele num punhado de lugar, pegou veia em duas vezes pegou veia. Sem chance. Nossa, enxame de abelha pegou o cara que mordeu mais de 300, ferrou mais de 300 abelhas no cara. Então é umas coisas comuns que acontecem, né? Agora, quando a pessoa, por exemplo, enterra lá alguma coisa perto da casa e ele tá ali, ele só não consegue um plano bom porque ele enterrou aquilo lá. Às vezes era até uma pessoa boa, uma pessoa que merecia ter desencarnado e já subido para um plano bom. Mas só que ele enterrou aquelas coisas lá, então ele tá ali até alguém tirar aquilo de lá. E às vezes tem alguns que chegam até tentar aparecer no sonho para as pessoas tirar, porque ele quer que tira. Porque ele tá preso naquilo lá porque ninguém tirou de lá. E aquilo lá tem que ser tirado. Então isso tem muitos desses descalços aí. Agora, quando não quer que tira, meu amigo, não tira. Ah, as variônicas, por exemplo, tem uma pessoa que está carregada de problema de energia ruim, ela está do teu lado. Se você for uma pessoa experiente, você vai usar as variônicas para descarregar toda a energia ruim que tiver num raio aí de 100 metros, 1 quilômetro quadrado ao redor. Agora, se você é uma pessoa que não tem experiência com elas, nada vai acontecer, você não vai tirar a energia ruim dele. A energia ruim dele vai interferir nas variônicas na tua mão. É simples também. Agora, se você tem uma boa energia e você consegue trabalhar com elas já tenho mais um pouco de conhecimento, você consegue falar com ela, variônica. No terceiro passo, você tira toda a energia ruim que está num raio aqui de 100 metros quadrados, que você falar, 1 quilômetro quadrado, 10 quilômetros quadrados. Aí aquele pessoa que está com você, a energia ruim dele não vai permanecer lá nele. A energia ruim dele não vai interferir de jeito nenhum. Agora, a energia dele é ruim, mas não chega nem um décimo de um guardião. Um guardião tem 10 vezes mais energia ruim do que um cara junto com você que tem uma energia ruim. Então é coisa bem complicada. É umas coisas que precisa entender bem.
Agora, por exemplo, você dá um comando para a Variônica tirar um guardião de um tesouro, pode até acontecer de você tirar. Se a tua energia for bem, bem mais alta do que a daquele guardião. É, vamos dizer assim, se você olhar lá no céu, tá limpinho. Você riscar com a mão lá e formar uma nuvem, fazer chover, a tua energia tá mais alta do que a do guardião. Aí você consegue tirar o guardião de lá. Com as variônicas você tira. E você tira sem elas também. Mas se você não conseguir fazer isso, você não tira ele de lá também. Agora você imagina como é que é a energia ruim desses guardiões lá. Então, agora a gente fala muito aí de, por exemplo, de achar um tesouro. Achar um tesouro seria bom se fosse igual nos filmes, né? Você achar um cômodo lá cheio de ouro. Aí sim seria uma beleza. Agora você achar esses tesourinhos aí que tem dois, três anelzinhos aí de ouro só e dois anel de prata, o resto lá uma bugiganga lá que eu vejo os caras achando aí. Aí isso aí não resolve nada, isso aí é perca de tempo. Mas, como se diz, também tá valendo, tá caçando tudo. Quando você caça, você acha, né? E quando você tá caçando, você não sabe o que que você acha também. Uma vez eu fui caçar no rio pesquisar para diamante, achei um meteorito. Eu não sabia que eu ia achar um meteorito. Quer dizer que eu estava focado em saber se lá tinha índice para diamante, ou tinha alguma forma para diamante, ou alguma outra coisa. Não tinha nada. Na saída que eu saí, eu achei o meteorito. Então, como se diz, quem está caçando, está caçando. Qualquer coisa ele pode achar. Ele só não pode ser a caça, né? Agora, quando você está caçando, você tem que tomar cuidado para você não ser a caça. É a mesma coisa de você caçar um tesouro e achar o tesouro. E de repente você achou o tesouro e virou caça. Aí o guarda que tá lá já começa a te caçar você. Agora, essas coisas aí é umas coisas que é o seguinte, o cara só vai aprender muitas vezes isso aí só na experiência mesmo. É que nem o só Adão ali mesmo, que tá aí na live. O Adão aprendeu bem já esses tempos aí na experiência. Ele já viu que o negócio lá não era engraçado. Agora, fora disso, a pessoa fica com muita dúvida. Ah, será que é isso mesmo? Será que não é? Será que é? Será que não é? Então o que o cara vai aprender mesmo vai ser com a experiência própria dele. Só que às vezes o cara ouvindo, quando chega na hora dessa experiência, ele fica mais esperto e fala, opa, peraí, eu já vi falar alguma coisa a respeito desse negócio. Quer dizer, o cara já fica mais esperto, é por isso que eu falo, é bom que a pessoa lê, adquire conhecimento, adquire, é bom que a pessoa ouve certas coisas, é bom, por quê? Porque adquire conhecimento. Adquirir conhecimento não quer dizer que você vai praticar, mas você pelo menos ouviu falar, uma hora que surgiu um aperto, alguma coisa, você fala, opa, peraí, eu já ouvi um negócio assim uma vez, ou eu já vi fulano fazer assim, assim uma vez. Na hora do aperto, o cara se ajeita. Agora, é que nem o cara lá com as variônicas, fala, vê lá, isso aqui não caça espírito nenhum, não. Eu vou caçar um com ela. Caçou e achou. Só que ele não quer caçar outro. Ele achou um dos piores. Aí ele achou um dos piores que acabou com ele. Então,
Tem muita gente que pega a experiência e já fica, que nem o do Suadão, o outro caos lá do Mato Grosso também que aconteceu, teve um outro caos em Goiás. Então, vários casos já aconteceu nesses anos aí, que eu tenho conhecimento que o pessoal passou para mim. Agora, antes de acontecer isso, às vezes as pessoas duvidavam. Às vezes as pessoas, quer dizer, eles nem duvidavam e nem deixavam de acreditar. Ficava meio no caminho, nem acreditava, nem não desacreditava. Será? Ah, não é possível. Será que tem? Não tem. Tem? Ah, não tem. Eu só eu vendo para crer. Então a pessoa tem que fazer as próprias experiências deles. Só que eu falo, vai fazer a experiência, toma cuidado, vai com cuidado, porque tem muita coisa que a gente não tem conhecimento e existe. Eu vou contar um fato que aconteceu esses dias para trás. O, uma pessoa ligou para mim, nós estávamos conversando, aliás, nós conversamos quase 2 horas no telefone. Ele falou, ó, mas tem um cara na guerra, mas é um cara tão ruim, não tem ninguém que dá um fim naquele cara. Eu falei, meu amigo, não é tão fácil assim. Se tem um ruim de um lado, tem outro ruim do outro. Nenhum dos dois é bonzinho. Se tem um ruim de um lado, tem gente que protege ele. Se tem um outro ruim do outro lado, tem gente que protege ele. Então não é fácil você acabar com uma pessoa dessa. Se não tivesse ninguém protegendo ele, então seria fácil acabar com ele. Mas tem gente protegendo tanto de um lado como do outro. Por quê? Porque tem muitas energias ligadas na dele. Porque enquanto, vamos supor, 100 detesta ele, às vezes 200 energia boa leva ele para as alturas. Quer dizer, contrapõe a 100 ruim. E do outro lado é a mesma coisa, então não tem como você acabar com um nem com o outro. Agora, se não tivesse ninguém, nada protegendo eles, era facinho de você acabar com um. Era rapidinho. Mas acontece que são protegidos. É aí que fica aquela história. Ah, mas aquele presidente que é presidente é muito ruim, aquilo é ordinário. Não é bem assim. Enquanto ele é ruim para você, ele é bom para um punhado de gente para outro lado. E é o contrapeso que faz a diferença. É a mesma coisa do dia a dia nosso, enquanto nós trabalhamos aí durante o dia. Às vezes nós trabalhamos com a nossa energia aí mais da metade para o lado errado e menos para o lado certo. O lado certo está perdendo para o lado bom. Quando o lado bom está ganhando do lado certo, fica contrabalanceado. Quer dizer que aquelas ruins também, você pediu perdão, acabou, acabou. E a mesma coisa são esses presidentes. Tem presidente bom? Tem presidente ruim? Tem. Mas tem quem gosta deles, porque senão eles não estavam lá. Aí, então, como é que você vai? Você não consegue acabar com uma pessoa dessa. Mas se não, teria como, sim. Mano, tudo leva alguns conhecimentos. Outra coisa, esses lugares vigiados não são quem matou que vigia eles. Eles são prisioneiros dessa outra energia.
É, por exemplo, o cara mesmo, que vamos supor, o cara matou duas pessoas, enterrou lá, enterrou uma botija lá junto. Aquele cara que matou, ele é prisioneiro. Ele é prisioneiro de um guardião. O guardião faz ele prisioneiro ali. Por quê? Porque enquanto ele faz ele prisioneiro lá, ninguém mexe naquele guardado que está lá. E ninguém descobre o porquê que ele matou aqueles caras. Agora, está surgindo gente aí que consegue já fazer isso, fazer uma intermediação entre o guardião e o cara que está prisioneiro. Só que essa mediação é para seguir esse que matou os caras para um plano melhor. E o guardião continua lá guardando o guardado do mesmo jeito. Então são coisas também que a um lugar desse, a verdade é o seguinte: ou a pessoa tem muito conhecimento para mexer, ou deixa para lá, porque senão ele arruma para a cabeça. Porque o guardião também, eles são ruins, são muito ruins. Ele pode te visitar à noite, ele pode ir lá na tua casa, ele pode fazer desavença na tua família. Então, esses lugares é melhor largar quieto. Larga quieto. Se um dia você tiver conhecimento mesmo para valer, e não é pouco conhecimento, que eu digo, é muito conhecimento, você vai lá e conversa com ele. Você vai ter que conversar com ele. Igual eu tô falando aqui, conversado mesmo. Palavra, conversa mesmo, arte. Outro, o guardião tem como falar com você, igual eu tô falando com vocês. Aquele outro que tá lá de prisioneiro dele, não. Aquele não tem força para falar igual nós estamos falando aqui, não. Ele, para ele conseguir falar alguma coisa, ele tem que tirar energia de alguma coisa. Então é mais complicado um pouquinho para ele falar. Mas o guardião não. O guardião tem força para falar com você e tem força para aparecer para você, tem força para te mandar pedra, tem força para enviar cobra, tem força para enviar um enxame de abelha, enxame de marimbondo. Se tiver uma onça por perto, ele entra na mente da onça, faz a onça te pegar. Aí a coisa muda tudo. Se tiver um cavalo lá que não tá aguentando nem andar, ele faz o cavalo vir te dar um coice e te matar. Então aí a coisa muda tudo. E outra coisa, pode perguntar isso para quem tem experiência, quem tem conhecimento, que vai te falar as mesmas coisas. Essas energias ruins, harta aí, você não se mexe com elas. Você, para mexer com elas, você precisa ter muito conhecimento. Porque tem certas pessoas em certas religiões aí que quando pega um desses aí dentro da igreja, se dá mal. Se dá mal, eu já vi pastor se dando mal por isso. Por quê? Porque ele pegou uma das piores e ele não estava preparado para lidar com ela. Então a coisa é bem complicada. Mas tudo tem os meios. Nada, tudo tem meio. Tem jeito. Agora precisa procurar é como achar esses jeitos, né? Agora o problema da gente é que às vezes a gente tem que falar muita verdade sobre essas coisas. É que nem o cara lá e falou, não, eu vou caçar um espírito porque eu acho que isso aqui não caça espírito é nada. Aí eu peguei e falei pra ele, meu amigo, o que eu tenho que falar pra você, eu tenho que te falar a verdade. Toma cuidado. Já que você não acredita, toma cuidado. Porque as coisas pode ser o que você não pensa. Ah, mas não deu outra. Parecia que já estava preparado para ele um guardião. O guardião bateu nele, mas bateu à vontade mesmo. Rasgou a roupa dele, riscou o corpo dele tudo. O homem não parava em pé, não paria, apanhava no chão, apanhava em pé, caía de novo, apanhava de novo. Agora, vai perguntar para ele agora se ele acredita. É capaz que nem lá naquele local, capaz que ele não passa lá nem perto mais. Agora, ele não pode pôr a culpa nas variônicas. As variônicas não tem culpa de nada. Ele comandou Elsa. Ele queria achar. E achou, ué. Quem procurar, acha.
Pode demorar, mas acho. Vanildo José, bem-vindo à live. É Jaguariúna, Santa Catarina. Nós temos uma Jaguariúna aqui perto, aqui que é estado de São Paulo. Bom, pessoal, o Vânio José tá chegando agora. Deixa eu ver. Não, já chegou. É o que fez a pergunta lá atrás. Eu tô pensando que é um outro que entrou ali. Ah, eu tô chegando já ao término dessa live, que já passou de 1 hora. Então eu vou aguardar aí mais uma pergunta aí e depois eu vou encerrar. Para a próxima live. Hoje já falamos bastante, já teve uns comentários bons, umas perguntas boas. Então se tiver mais uma ou duas perguntas aí, a gente trabalha mais um pouco e depois nós despede dos amigos aí. Aliás, que nós tratamos os amigos e os inimigos igual, viu? Então, às vezes os amigos, a gente que fala amigo, porque é o seguinte, às vezes os amigos a gente descuida um pouquinho, agora dos inimigos nós não esquece hora nenhuma. Às vezes os amigos a gente fala, é amigo, então você deixa um pouco meio descuidado, né, mas o inimigo não, o inimigo nós não descuida dele não. O inimigo nós tá sempre querendo o bem para ele todo dia, para que ele seja uma pessoa cada vez melhor, e os amigos também, que ele seja um amigo cada vez melhor. E que a gente seja também um amigo dele cada vez melhor. Então, às vezes, as pessoas entendem uma coisa errada. Às vezes, as pessoas entendem, falam, o seu Maurício fala que não tem amigo nem inimigo. Não, não tem amigo nem inimigo, porque para mim todos são amigos. Mesmo que são inimigos, são amigos. Porque o mesmo bem que eu quero para um amigo, eu quero para o inimigo. Agora, quem vai querer mal para ele, é ele mesmo. Ele mesmo que vai fazer o mal dele. Não é eu que vou fazer o mal para ele. É o que ele vai desejar para mim ou o que ele vai desejar para ele. Então é o contrário. Em vez de ser para mim, é para ele. Então tudo que ele quiser de ruim para mim vai ficar para ele. Porque para ele eu só quero as coisas de boa. Quero que ele seja uma pessoa abençoada, uma pessoa melhor, que tenha um entendimento melhor. Então a questão é essa. Por quê? Porque quando você pensa assim, não tem inveja, não tem mal olhado, não tem praga, não tem nada. Então, a pessoa que cuida da vida dele. E outra, quando a gente vai pedir também para o Criador que seja um dia abençoado para mim, a minha família e toda a humanidade. Por que toda a humanidade? Toda a humanidade, tudo que existia em cima desse planeta de humano. Então, seja amigo, inimigo, tudo. Você quer um dia abençoado para todos. Agora, não é que todos vai ter um dia abençoado. Cada um vai ter que fazer por merecer desse dia. Mas o desejo da gente é que todos sejam abençoados. Esse é o nosso desejo. Alguns serão, outros não, porque eles mesmos não querem ser abençoados. Então há uma diferença nisso aí, porque às vezes a gente fala aí o cavalo, mas o Maurício fala que não tem amigo, não tem inimigo. Então todos são amigos, todos. O inimigo também. Porque se eu tiver um inimigo, ele desejar o mal para mim e eu desejar o mal para ele, então veja bem como é que a coisa funciona. Por exemplo, se eu tenho a energia baixa, ele tem a energia alta, o meu mal que eu desejo para ele não pega nele. E o que ele deseja para mim, como a minha energia é baixa, pega em mim. Então eu entro na desvantagem. E se ele tiver energia baixa e eu a alta, o que eu desejo de mal para ele pega nele. Aquilo vai tomar forma.
Então é assim que a coisa funciona. Agora, quando eu desenho só o de bem para ele, então é só o de bem para ele. Se ele deseja só o mal para mim, é o mal que ele deseja para ele. Então é porque eu não mereço, eu só desejo o bem para ele. Então é o que ele está fazendo para ele mesmo. Vocês podem ver que essas pessoas que mexem aí com fazer o mal para outras pessoas, vocês podem ver que eles acabam na miséria. Acaba se atropelando eles mesmos, doente, tudo arrebentado, miséria. Por quê? Porque muitas vezes eles tentam fazer mal para uma pessoa, mas aquela pessoa tem uma energia harta. E aquilo volta para eles. Ele volta e não tem como ele tirar dele, não. Ele mesmo tirar dele. Volta e volta arrebentando por ele. Porque é a lei. É a lei da energia, é a energia do Criador. Então, você pode analisar que essas pessoas estão sempre complicadas. Ô, Vânia, eu que agradeço. Agora na sexta-feira nós tem live. É, bom, a tua pergunta aí, por você. Pode ter e pode não ter, por exemplo, se você quiser usar as variônicas para saber alguma coisa de atração de outra pessoa ou tentar aproximar outra pessoa do você, você pode até usar elas, consegue usar elas para isso. Agora, o mais correto na lei da atração é o pensamento, é a tua energia. É a tua energia concentrada na energia daquela outra pessoa, daquele outro objeto que você quer atrair. Que pode ser uma pessoa ou pode não ser uma pessoa. Então a lei da atração ela é usada muito um pouco mais na magia. Então veja bem, eu já vi umas pessoas às vezes falando sobre a atração, é o seguinte. Tem livro que ensina muito também sobre a magia da atração. Mas a magia da atração, se o cara não tiver uma magia boa, ele não consegue nada na atração. Às vezes ele consegue mais com as variônicas do que no pensamento dele mesmo. Por quê? Porque ele comanda a energia dele, a energia comanda as variônicas possa fazer alguma coisa. Então, agora se o cara tem aí uma meditação boa, consegue uma magia boa, atrair alguma coisa para ele fica fácil. Fica fácil você entrar na mente da pessoa, colocar na mente da pessoa o que você quer que ela fala. Isso aí fica fácil. Agora, isso aí exige também muito conhecimento também. Às vezes as pessoas pensam, falam, não, mas as variônicas é facinho, isso aí é facinho. Por exemplo, você pega lá, você põe 10 cartas lá, você treina nas 10 cartas, aquilo ali é para você treinar, para você pegar o jeito das variônicas, a distância da mão, manter elas niveladas, esconder alguma coisa ali por perto, caçar com elas, isso aí é para você treinar com elas, ali é para você pegar o jeito delas. Agora, para você ter uma boa experiência com elas, vixe, você vai longe, você vai ter que treinar e é muita coisa. Não é uma, duas, três coisinhas, não. Agora, quando você se diz que elas já é para 1 milhão, para achar 1 milhão de coisa. Agora aí você vai fazendo as contas aí, conforme você vai treinando, você vai contando. De um, dois, três, 50, 60, 100, 200, 1000. A hora que você chegar a 1000, falta 999 mil. A hora que você chegar aos 500 anos, ainda vai estar faltando 500 mil ainda.
Bom, gente, tiver mais uma pergunta aí, manda aí que nós vamos encerrar. Estamos com 80 minutos, essa live tá ficando mais comprida do que aquele dia que nós... Teve um dia que foi quase 2 horas. Olha, essa tá fartando pouca coisa pra 1 hora e meia. É... Bom, moçada, nós vamos encerrar. Nós vamos agradecer ao pessoal aí que participou da live, fizeram as perguntas, tiveram a paciência aí de ficar ouvindo nós falar aí esse tempão. E que o Criador abençoe a todos e que nós esteja tudo junto sexta-feira na outra live a partir das 20 horas. Amanhã talvez eu faça pro outro canalzinho, mas não é certeza, porque também eu acho que eu vou ter que dar uma saída à noite. Não vai ficar difícil talvez amanhã. Mas na sexta-feira tá tudo certo para nós ter outra live aqui de novo. Então eu vou agradecer a todo mundo e que o Criador abençoe a todos, que nós esteja todos juntos na sexta-feira. Uma boa noite, Maurício Mococa.